Ælfwine. Ælfwine, filho de Eadwine, era um anglo-saxão que nasceu na Inglaterra no ano 869 d.C. Quando Ælfwine tinha apenas 9 anos, seu pai velejou aos mares, mas seu navio nunca retornou. Devido aos constantes ataques dos vikings dinamarqueses em sua infância, ele fugiu com sua mãe da região em que moravam, Somerset, se mudando para West Wales. Lá, Ælfwine aprendeu o idioma galês e muito sobre a construção de barcos. Depois de adulto, Ælfwine retornou para Somerset para servir o rei Eadweard durante o período de guerras. Em seu tempo servindo o exército do rei, ele velejou várias vezes até a cidade de Wales e também para a Irlanda. Ælfwine sempre se interessou por histórias marítimas, e nessas viagens ele aprendeu sobre as lendas irlandesas de Maldwyn e St. Brendan. Ambas histórias falavam de homens que velejaram os mares e se depararam com novas terras, onde eles encontraram maravilhas imensuráveis. Ele também ouviu de terras a oeste que haviam sido devastadas, e os sobreviventes desses desastres se estabeleceram na Irlanda, e todos eles possuíam um desejo de velejar em seu sangue. Muitas dessas pessoas içaram suas velas em direção ao oeste, só que nunca mais retornaram. Ælfwine também sentia essa ânsia de velejar, então ele pensou que talvez pudesse ser um descendente desses homens. Durante o outono do ano 915 d.C., vikings atacaram um pequeno vilarejo de Traelwine, em Somerset. Eles acabaram sendo rechaçados de lá, e Ælfwine conseguiu roubar um de seus barcos durante a noite. Na manhã seguinte, Ælfwine disse a seu amigo mais próximo, Porlock, que pretendia velejar naquele barco em direção ao oeste e talvez encontrar o reino perdido do rei Siaf, que é uma lenda inglesa que conta sobre esse rei que havia aparecido como um bebê em um pequeno barquinho flutuando na costa da Inglaterra vindo do oeste. Seu amigo disse que o acompanharia pelo menos até a Irlanda, mas que depois dali ele estaria sozinho. Ælfwine velejou por vários dias a oeste sem encontrar nada. Uma sensação de morte, que mais parecia um sonho, começou a se abater sobre ele. Antes que Ælfwine desmaiasse de exaustão, a última coisa que ele se lembra é do mundo submergindo lá atrás enquanto ele navegava por uma rota plana. Quando o marinheiro acordou, ele estava deitado, sozinho, nas praias de Tol Eressëa, e um grupo de elfos recolhia seu navio da costa. Os elfos o levaram para a cidade de Tavrobel, onde ele se encontrou com Pangolod, que o nomeou Eriol. Para Eälfine ter tomado a rota plana e chegado ali, só havia uma explicação. Ele era descendente do grande Arendil, que com certeza guiou seu caminho. O elfo Pangolod era conhecido como o Sábio dos Noldor. Ele nasceu em Vingimar e seguiu Turgon quando ele fundou o reino élfico de Gondolin. Após a queda de Gondolin, Pangolod foi para as fozes do rio Sirion, assim como muitos outros sobreviventes das inúmeras tragédias que se abateram por todas as partes de Beleriand. Lá, ele começou a registrar toda a história dos elfos e homens da Terra-média durante a Primeira Era. E assim ele continuou fazendo durante toda a Guerra da Ira e durante a Segunda Era, quando ele viveu sob o comando de Gil-galad em Lindon. Alguns dizem que ele foi o único elfo que teve permissão para entrar em Khazad-dûm, e talvez até mesmo aprendido a língua secreta dos anões, o Khush-dûl. Após a grande campanha de Sauron durante a Segunda Era, Pangolod deixou a Terra-média e velejou ao oeste, até Tol Eressëa. E agora ele estava mostrando todo o seu trabalho para um homem mortal pela primeira vez. Ælfwine aprendeu tudo sobre a Era dos Valar através dos contos Ainun Lindale e Lammas. Ele leu o livro dourado dos Elfos, que contava do tempo deles sob a luz das árvores de Valinor. Leu o Quenta Silmarillion, que contava toda a saga das Silmarils, assim como Narn e Hrin-Húrin, que ilustrava a tragédia dos filhos de Húrin. E ele leu também os Anais de Aman e de Beleriand, que registraram toda a história do mundo até o fim da Primeira Era. Ælfwine eventualmente retornou à sua casa na Inglaterra, onde ele traduziu tudo o que havia aprendido do Quenya para o inglês arcaico. Nessa tradução, diversas alterações foram necessárias, como por exemplo, o texto sobre a queda de Númenor se tornou a queda de Atlantis. Embora nos dias atuais muitas das transcrições de Ælfine sobre os tempos inominados sejam consideradas meras lendas, seus descendentes ainda experienciam visões e memórias perdidas dessas eras longínquas, e um deles resolveu escrever essa porra toda pra gente.